Olá pessoal, eu me chamo Pedro Cruz, curso Engenharia Civil na UFAL e faço parte do grupo PET Engenharias. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês alguns conhecimentos de cálculo numérico, em específico a integração numérica. Vou estar falando das regras do trapézio, Simpson e fórmulas repetidas. Esse vídeo vai ser a parte 1, porque eu vou explicar somente das regras do trapézio e Simpson da maneira simplificada. Na parte 2, a gente vai estar discutindo sobre as fórmulas repetidas. Então, se você quiser acompanhar o conteúdo, se inscreva no canal e continue com a gente. Vamos lá. A integração numérica. Bem, a gente conhece a integração através da soma de Riemann como uma aproximação, né, para a gente calcular essa área abaixo da curva e delimitada por esses dois valores, esses dois pontos que são chamados de limites de integração. Entretanto, muitas vezes, quando as expressões ficam muito difíceis ou matematicamente impossíveis, a gente precisa da integração numérica para chegar nesses valores. Obviamente, se ela é matematicamente impossível, a gente não vai ter como calcular nem na fórmula numérica, né, da maneira numérica. Mas se a gente tem uma expressão muito difícil, a gente pode sim estar simplificando pela integração numérica. E é para isso que serve a regra do trapézio, a regra de Simpson e as fórmulas repetidas dessas duas regras. Obviamente que a gente tem outras regras, mas hoje eu vou estar apresentando para vocês essas duas regras e a repetição delas, certo? Então vamos lá. A regra do trapézio. Bem, a regra do trapézio ela consiste em aproximar essa curva em uma reta. Então a gente vai ter um erro aí, a gente vai ter uma diferença, mas a gente vai estar simplificando isso daí, vai estar calculando de forma numérica, certo? Então a gente aproxima essa curva em uma reta e transforma essa figura em um trapézio. Então, um trapézio a gente conhece, né, a área que é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, através disso daí a gente consegue fazer esse cálculo e a regra do trapézio é justamente essa formulação aqui, que a gente pega essa integral de f de x dx e transforma em h sobre 2 de f de x0 mais f de x1, sendo que o h é x1 menos x0, certo? Mas como que se chegou a essa formulação? Lembrando que o nosso objetivo aqui não é fazer demonstrações que talvez você não utilize para muita coisa, mas entender esse conteúdo. Então vamos lá. A gente pode chegar a essa formulação por Gregory Newton, né, onde ele utilizou justamente desse conceito, né, da área do trapézio e chegou nessa formulação. Eu não aprendi por essa formulação de Gregory Newton. Eu aprendi pela formulação de Newton-Cotes, que o meu professor me ensinou. Que a gente tem uma integração de um produtório, que se a gente for simplificando e a gente for ajustando, a gente consegue chegar nessa formulação da regra do trapézio, certo? Mas, como eu falei, o meu objetivo aqui não é fazer essa demonstração para você, que no final você vai utilizar a fórmula que eu já apresentei, certo? Então vamos lá. Apresentando novamente essa regra do trapézio, a gente tem que é uma interpolação da função a ser integrada por um polinômio de grau 1, certo? Esse n igual a 1. Então a gente tem novamente a fórmula aqui. E como é uma interpolação linear que requer de dois pontos, a gente vai utilizar os extremos, que é o x0 e o x1 como os pontos de integração. Então, a gente só precisa desses dois pontos para fazer essa interpolação, essa integração numérica, certo? Então, vamos para um exemplo. Esse exemplo eu vou utilizar em todas as regras, inclusive nas regras repetidas, para que a gente possa fazer uma comparação, né, em tempo real do funcionamento dessas regras, do quão eficientes são. Então vamos lá.
O exemplo ele quer que a gente calcule a integral aproximada da função no intervalo de 1 a 4. Então, a gente tem a função aqui, f de x igual a 3 sobre exponencial de x. Então, a gente tem aqui a integral aproximada. Significa que ele não quer a integral pela solução analítica, mas sim pela solução numérica. Essa é uma função fácil, que a gente consegue calcular ela de forma analítica, certo? Mas existem funções que a gente não consegue calcular tão facilmente, que talvez dê muito trabalho para a gente chegar lá e não seja muito prático fazer esse cálculo analítico. Então, a gente utiliza da solução numérica, como eu expliquei anteriormente. Então, aqui a gente tem, pela solução analítica, a gente chega a um valor de 1,0487, certo? Isso daqui, obviamente, eu acredito que vocês já sabem, porque é a base de cálculo 2, por exemplo. Então, não vou explicar isso para vocês, certo? Porque o nosso objetivo é a integração numérica. Então, a gente tem esse valor que a gente vai comparar posteriormente. Então, vamos lá. Pela solução numérica da regra do trapézio, a gente tem aqui o h, que eu falei que é a subtração do x1 ou do x1 pelo x0, né? x1 é o 4 e o x0 é o 1, sobre 2. E a gente tem f de x0 mais f de x1, sendo o x0 o 1 e o x1 o 4. Então, a gente tem esses valores para a função, né? Fazendo o x assumir esses valores, a gente vai ter aqui. A gente vai calcular esse valor de h, né? Que a gente vai ficar com 3 sobre 2 por essa subtração aqui. E o f de x0, né? Que é o 1. Então, a gente vai ter 3 sobre exponencial de 1 mais 3 sobre exponencial de 4. E a gente chega num valor de 1,7378 através dessa regra, da regra do trapézio, né? Então, fazendo a comparação da solução analítica com a solução numérica pela regra do trapézio, a gente vê que tem uma diferença aí, né? De 65%, vamos assim dizer. Então, é uma diferença grande, é uma diferença expressiva. Porém, a gente está tratando de uma função muito simples, né? Uma função bem simples que a gente consegue calcular de forma analítica. E quando a gente tem função muito difícil, uma função muito difícil, compensa calcular pela solução numérica, certo? Porque a gente não vai chegar facilmente pela solução analítica através dos conhecimentos de integração que a gente tem, certo? Bem, vamos agora para a regra de Simpson. A regra de Simpson ele parte da mesma premissa da interpolação, só que ao invés de aproximar essa curva por uma reta, ele aproxima por outra curva, onde a gente tem dois valores extremos, né? O valor extremo inicial, o valor extremo final, mas a gente tem um terceiro valor, um terceiro ponto que é um ponto central. E a gente vai utilizar esses três pontos como pontos de integração. Lembrando que é uma interpolação da função por um polinômio de grau n2. Então é importante lembrar isso daqui, né? Que o n, para a regra de Simpson, ele vai ser sempre 2. Eu estou falando da regra de Simpson simplificada, que é essa que eu estou apresentando para vocês. Para a regra de Simpson repetida, que a gente vai ver na próxima aula, o n ele vai variar, ele não vai ser sempre 2. Então, a gente tem a formulação aqui, né? De h sobre 3, de f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Percebam que o valor intermediário ele tem uma multiplicação com 4. E para a gente calcular a distância entre esses pontos, a gente vai utilizar o valor de h que para a regra do trapézio era simplesmente a subtração. Na regra de Simpson, a gente vai ter a subtração e uma divisão. Então, vai ser o valor mais à direita menos o valor mais à esquerda, valor final, menos o valor inicial, sobre esse n. Como eu falei, para a regra de Simpson, ele vai ser 2. E a gente vai
poder calcular esse valor central como o valor inicial mais o valor do h que a gente calcular. Então vamos lá. Novamente no exemplo que eu peguei, para a regra do trapézio, a gente pode aplicar agora para a regra de Simpson. A diferença, né, que a gente vai ter é que a gente agora vai utilizar-se de 3 pontos e não somente de 2. A solução analítica, que a gente já viu anteriormente, um valor de 1,0487. Bem, utilizando-se da regra de Simpson, a gente calcula os parâmetros, né, que é o parâmetro h, e a gente chega, né, nessa subtração e essa razão, essa divisão, que a gente encontra o valor de h de 3 sobre 2. Já o valor intermediário, a gente faz a soma, né, do valor inicial mais o valor de h, e a gente chega no valor de 5 sobre 2. Aplicando agora na fórmula, na formulação da regra de Simpson, a gente vai ter aqui o valor de h, a gente aqui tem um valor de x0, um valor de x1 e o valor de x2, certo? E fazendo o x da função assumir os valores de x0, x1 e x2, a gente vai ter aqui que a função ele vai obter esses valores, né? Ela vai assumir esses valores, que no final a gente vai encontrar o valor de 1,0718. Observem que a diferença entre a regra de Simpson, o valor calculado pela regra de Simpson, que é uma solução numérica, para o valor da solução analítica, a diferença é menor, certo? Isso por quê? Porque a gente tem mais um ponto para essa integração, né? Essa integração numérica. Na regra do trapézio, a gente só utilizou-se de 2 pontos. Então, a aproximação, a convergência, ela é maior do valor real. Só para vocês lembrarem, a diferença do valor da regra do trapézio foi de 0,6508, enquanto que a diferença da regra de Simpson foi de 0,0231. Então, a diferença é menor pela regra de Simpson. Só que, como eu falei, na regra de Simpson a gente precisou utilizar-se de 2 ou de 3 pontos, enquanto que na regra do trapézio foram somente 2, certo? Então, não existe regra maior ou melhor ou pior. A gente tem uma regra que pode convergir de maneira mais rápida do que a outra. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula, como eu falei, eu vou estar compartilhando com vocês as fórmulas repetidas dessas duas regras. E depois a gente faz um exercício também. Obrigado e até a próxima.